e mais uma vez a todos os irmãos. Queridos, nós temos proposto pensar sobre as características de um vaso na mão do oleiro. No domingo passado iniciei, falei pela manhã e à noite, e agora nas quartas-feiras e os próximos domingos, nós vamos falar mais algumas coisas, trazer alguns outros ensinamentos, mas eu percebo que é importante nós recapitularmos algumas questões para que fique bem fixado na nossa mente, principalmente no nosso coração. A palavra de Deus, ela precisa ser guardada no coração. Por que no coração? Porque é de lá que emana, de lá que sai todo o nosso sentimento. Há pouco você estava adorando ao Senhor. Esse é o remédio da alma. A adoração é o sinônimo de alegria que nós recebemos da parte de Deus e devolvemos a Deus. A adoração não é só cantar, não é só cantar e tocar, não é só tocar, cantar e orar, não é só cantar, tocar, orar, ler a Bíblia. A adoração também é expressar sentimento com o nosso corpo. Como diz o salmista, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E eu vejo que é responsabilidade minha orientar os irmãos que em determinados momentos, a ministração, o que é ministração? A ministração é o momento em que a música está tocando e o irmão ou a irmã, ela te dá a oportunidade de você adorar. E a adoração, ela é livre, ela traz liberdade. Esse momento não é para que eu fique ouvindo alguém falar, não, é para que eu fale com Deus, para que eu expresse meus sentimentos a Deus. E num outro culto, lá atrás, se vocês tiverem a curiosidade, nós falamos sobre palavras que formam o cristianismo, que também fazem parte da adoração. Perdão, confissão, arrependimento, sacrifício, obediência. São palavras que recheiam a nossa adoração. Se você, no momento que tiver a oportunidade de fazer isso, você quiser falar aleluia, glória a Deus, expressar seu sentimento com um louvor, o seu louvor, tudo isso faz parte da nossa adoração. Mas tem que haver sentimento. É necessário que você se envolva, que você misture o que você está sentindo com o que você está pensando. Daí a liberdade que o Espírito nos dá. Nos traz liberdade para expressar o nosso sentimento de amor, obrigado irmão, de gratidão, de fidelidade, de bondade. É muito bom saber que você tem tido a oportunidade de adorar ao Senhor. Eu reparei na live, e nós estamos transmitindo ao vivo, obviamente na página do Facebook, e alguém colocou, não reparei o nome, mas botou assim, o que seria de nós se nós não tivéssemos a oportunidade de adorar? E é verdade. O que nós estaríamos passando agora se não fosse esse sentimento que nós temos por Deus? Esse amor que Deus emana do céu. Deus faz isso de graça a seu favor. Ele traz bênçãos sem medida. Isso deve ser todos os dias a sua adoração. Não é só no culto, não é só quando estiver aqui. Todos os dias. Tudo que você fizer deve gerar sentimento de adoração. Eu queria que você então pensasse um pouquinho comigo, baseado lá no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 a 6. Eu já li esse capítulo no domingo, falei algumas coisas, verdades, inclusive, bem importantes, mas eu quero continuar falando sobre esse texto. E expressando aqui meu desejo de que você cresça essa noite através dessa palavra. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre esse da parte. Às vezes nós temos um medo muito grande do que, pelo menos eu tenho, e acredito que os irmãos também devam ter, do que você está fazendo com a tua vida cristã. Quando eu digo medo, ou seja, eu penso antes de fazer porque eu sei que tem consequência.
E qualquer coisa que eu possa fazer que desagrade a Deus, os outros vendo ou não, isso desagrada a Deus. Chama-se integridade. As exceções é porque nós caímos, todos os homens são falhos. Mas o que é da parte do Senhor? 3 coisas vêm da parte do Senhor para qualquer homem, para qualquer pessoa. E aí você precisa colocar no seu coração, no seu vaso. Primeiro, esse versículo diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias. Então, o que vem da parte do Senhor? A sua palavra. Repita comigo, por favor. A sua palavra. Alguns têm um exemplar, né? Eu estou aqui com exemplar digital, mas você tem o escrito bíblico. Eu vi uma Bíblia por aqui, eu queria depois, se alguém puder trazer só me empresta a sua, Michele, por favor. Não vou demorar, não. Você pode ficar aí que eu já vou te devolver. Esse é um exemplar. Esse é um exemplar. Tem o digital, mas tem um exemplar. Certo? Então, a palavra do Senhor. Toma, Michele, eu vou já te devolver. Você tem Bíblia? Você tem Bíblia? Pode ser que você não tenha Bíblia. Chegou um irmão um dia desse aqui na igreja e eu perguntei para ele assim: você tem Bíblia? Ele falou assim: tenho. A do meu pai. Então não é sua. A Bíblia que ele achava que era dele era do pai dele. Depois eu perguntei de novo: você tem Bíblia? Ele falou assim: não, eu lembrei, eu tenho uma Bíblia assim lá em casa. Eu penso que a primeira coisa que tem que estar cheio o seu vaso é da palavra de Deus. Fazendo analogia, ou seja, uma comparação, quanto mais da palavra de Deus estiver no seu coração, menos você vai errar. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é assim que o salmista diz? Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bem, se nós já falamos e ensinamos aqui aos irmãos que o coração, ou seja, o vaso, pode estar cheio de pedra, de coisas entulhadas, que precisam ser removidas. Eu também disse na minha introdução algumas palavras que te ajudam a remover as coisas que impedem Deus entrar, atuar, encher, transbordar, que são fenômenos da relação de Deus com o homem. Então eu posso dar como exemplo para os irmãos que o barro na mão do olheiro vira vaso, mas pode virar outra coisa. O plano é vaso, mas pode virar uma pedra. Para que não vire outra coisa que não esteja no plano de Deus, você precisa colocar o que na tua vida? A palavra de Deus. Faça uma análise pessoal, uma análise sua. Você entende e dá importância à palavra de Deus? Quem ouve as minhas palavras e coloca em prática, assemelhá-lo-ei, Mateus 7, 21, 22, 23 e 24. Assemelhá-lo-ei o homem prudente, não precisa mudar não, varão. Só para eles lembrarem. Há um homem prudente que veio, bateu o vento sobre aquela casa com muito ímpeto, com muita força. Veio a chuva, bateu com muita força. Tudo era para a casa cair. Mas porque ele colocou em prática a palavra de Deus, a casa não cai. Você está lutando contra o pecado. Você está lutando diariamente contra o pecado. Você consegue vencer, você só consegue ver a vitória sobre o seu pecado com a palavra. Então qual é a primeira coisa que o profeta precisava entender antes mesmo da parábola? Porque vocês sabem que essa é uma parábola, né? O que Jeremias estaria prestes a ouvir da parte de Deus era uma parábola. Assim como Jesus falou muitas parábolas no Novo Testamento, ali Deus falou direto com o profeta uma parábola. Ele contou uma história, que olha, a nossa vida é como um barro na mão do olheiro e desceu até o olheiro. E aí você já leu o texto pelo menos umas 2 vezes, no domingo pela manhã e à noite. E agora nós já vamos pela 3ª vez lendo o mesmo texto. Mas o que significa ter na minha vida a palavra de Deus?
esse versículo me diz mais uma coisa. Palavra que foi dita a quem? A quem? A Jeremias. Não era importante qual era a posição de Jeremias. Como algumas vezes nós vemos, o Senhor diz ao profeta, ele determina qual é a direção da palavra. Nós temos vários exemplos no Velho Testamento, principalmente porque Deus usou este método, aonde os profetas diziam assim, e assim diz o Senhor, porque Deus deu a palavra ao profeta. Aqui não. Ele fala direto com o sujeito. Quem era o sujeito? É a língua portuguesa, muito simples. Palavra que foi dita a quem? Sujeito. Quem era o sujeito? Jeremias. Você tem que assumir que você é o sujeito da coisa. Às vezes nós estamos no lugar certo, participamos do lugar certo, ouvimos as palavras certas, temos os conselhos certos, mas terceirizamos o resultado. Sabe o que significa isso? A palavra é para Michele, não é para mim. A palavra é para o Antônio. É Antônio, esposo da irmã Janaína? João. Não tem nada a ver com Antônio. Toda vez eu oro pelo Antônio. Senhor, era João. Você consegue entender? A palavra não era para o Antônio, era para o João. Consegue entender, queridos? Você está no lugar certo, você tem a oportunidade certa, mas você terceiriza o resultado. Você diz assim, não é para mim não. Isso aí eu já faço. Eu também já faço, mas quando eu paro aqui para falar para vocês, Deus está falando comigo, com Carlos. Eu tenho muito medo disso, quando as pessoas acham que a palavra é para ela porque alguém mandou um recado. Irmão, é recado. É para você. É um WhatsApp espiritual, é para você. É um e-mail, é para você. Coloque o que você quiser, meu irmão. Só não terceirize isso. Porque quem pega a palavra e coloca no vaso, enche o vaso. E você terceirizando, você vai ficar o quê? Vazio. Compreendeu, amado? Por que muitas vezes você acorda de madrugada vazio? Por que muitas vezes você procura outros métodos para encher a sua vida e não tem jeito, irmão? Não tem jeito. Existem muitas pessoas que estão se perdendo porque elas estão vazias. Você lembra que Jesus falou dos fariseus para os publicanos no Novo Testamento, com os discípulos olhando? Tinham 3 classes de pessoas. Jesus cura, os discípulos perguntam ao mestre: mestre, está certo o jeito que o senhor fez? É isso mesmo? É o cego, ele cospe no chão, pega um pouquinho daquele lodo da terra, passa no olho do cego. Aí alguém lá no meio dos que estavam ali vendo o milagre acontecendo, vira para Jesus e falou assim: mas será que ele é cego de nascença mesmo? Antes de Jesus responder, ele vira para os discípulos e diz assim: sabe por que eles estão com dúvida? Porque eles estão vazios. Sabe o que ele usa? Como ele usa o termo? Eles são sepulcros, ou seja, sepulcro quer dizer o quê? Cemitério. Vazio. Ele é um vaso vazio. Está em pé, não sei por que ainda. Mas estavam como? Vazio. Uma pessoa vazia consegue enxergar o milagre de Deus? Ela consegue entender a graça? Uma pessoa vazia, ela consegue reconhecer, ela terceirizou tudo isso. O amor de Deus para a vida dela? Não. Aí ela busca o sexo, as drogas, a bebida, a mentira, a religião, para tentar encher o vazio. Quando nós estamos aprendendo em Jeremias 18, versículo 1,
que a única coisa que vai encher esse vazio é o quê? A palavra de Deus. Você deveria ter a maior alegria, porque você pôde chegar aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Você deveria estar reluzente, fulgormente. Sabe o que é isso? Cheio de prazer. Porque você chegou aqui, você desceu para a casa do olheiro, para ter a tua mão, a mão do olheiro. E Deus começa a mexer na tua vida por intermédio da palavra. E Ele vai mudando as características. Se Ele amassa um pouquinho e vê que tem pedra, a misericórdia de Deus tira a pedra. Ele amassa mais um pouquinho, se tem alguma impureza, a mão de Deus tira as impurezas. Ele amassa mais um pouquinho, viu que está duro demais, Ele dá água. Ele derrama água. Quando Ele vê que a coisa está no ponto, Ele bota na roda, lembra dos elementos? O olheiro, o barro e a roda. Elementos esses que foram ensinados no domingo passado. Ele pega o barro, bota na roda e começa a girar. Aí você fala: Senhor, eu entendo que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Como é importante você ter a palavra. Ninguém te engana quando você sabe a palavra. Quer ver um exemplo? É apenas um exemplo, mas uma vez eu digo, é para ilustrar, certo? Ó, Deus agora está falando para vocês, todo mundo aqui ficar de cabeça para baixo, que Deus vai abençoar vocês, vocês vão ficar milionários. Tem na palavra? Nem ficar de cabeça para baixo, nem que vocês ficando aqui de cabeça para baixo a vida inteira, vocês vão ficar milionários. Nada disso. Mas tem gente que acredita, gente. Tem gente que acredita. Porque não conhece o quê? A palavra. Agora eu vou dar o exemplo que eu creio. Mateus 6:33. Esse eu vou fazer a questão do Daniel botar ali para todo mundo ler. Pode ser que você já saiba, porque aqui os irmãos estudam a palavra. Mas o que está escrito em Mateus 6:33? Por favor, irmão Daniel. Enquanto isso, vou dar um... Antes de ler, igual leram domingo à noite, quando eu vejo o culto, porque quando acaba o culto eu vou ver de novo. Eu falei, eu vou botar um microfone nos irmãos. Porque não ouve, não dá para ouvir ali não. Os irmãos... Parece que está todo mundo doente, né? Mas não está não, graças a Deus. Para ler bonito, vou repetir. Deus está mandando eu fazer o que com vocês agora? Ficar todo mundo de cabeça para baixo, que quando vocês saírem daqui vai ficar todo mundo rico. Isso tem na palavra? Agora ouçam o que tem na palavra. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Até aí parece que é fácil. Parece que é fácil, mas tem gente que não entende o que é reino de Deus. E muito menos o que é a justiça. Vou te explicar o que é reino de Deus. Busque primeiro Jesus. Troca ali. Mas busque em primeiro lugar Jesus. E a sua justiça. Justiça de Deus é a palavra. Se eu buscar em primeiro lugar Jesus e a sua palavra, o que vai acontecer? Ficou mais fácil agora? Ficou mais fácil assim? Ficou? Reino de Deus. O que diz João Batista a respeito de Jesus quando Jesus está se aproximando? João capítulo 3. Aí vem o reino de Deus se aproximando. Ele declara, João Batista fala na sua palavra, que Jesus estava chegando. Então, quem é o reino de Deus? Buscar Jesus e a sua justiça. O que diz o salmista? Deus revelou através da sua palavra a sua justiça. Então o que é a justiça? É a palavra. Agora leiam. Mas busquem em primeiro lugar Jesus e a sua palavra. Agora podem completar. Ele merece toda a honra e toda a glória. Porque aquilo que eu quero que seja acrescentado, primeiro vem Jesus e a sua palavra.
Tem uma história que eu vou contar lá, acho que no 3º ou 4º domingo, sobre vaso de barro, de madeira, de feno e de ouro. Os que já leram a Bíblia já sabem o que eu vou falar. Irmão, seja qual for o vaso, só não pode ser de desonra. E sabe quem é o vaso de desonra? Quem não conhece Jesus e não conhece a sua palavra. Porque o diabo entende que assim é uma presa fácil. Qual é o vaso da desonra? É aqueles que acham que conhecem Jesus e acham que conhecem a palavra. Esta é uma presa fácil para Deus. É uma presa, é uma ovelha frágil, em que qualquer um, inclusive pastores mal intencionados, carregam. Eu não estou falando nada que não tem em Mateus capítulo 18. O que diz Mateus capítulo 18? Acautelai-vos dos falsos profetas, que nos dias de hoje vos enganam. Por quê? Porque há tanta coisa que a gente acaba embarcando nessa tanta coisa que existe nesse século. Que século ruim é esse que nós estamos vivendo? Como é ruim o tempo que nós estamos vivendo. Quero abrir um parênteses sobre a questão da educação. O senhor governador de São Paulo disse que não usaria os livros do governo federal na rede de educação em São Paulo. Eu vi ser noticiado isso em 3 grandes jornais. Ninguém falou por quê. Mas vocês sabem por quê? Porque é cheio de conteúdo ideológico, cheio de conteúdo partidário de esquerda, cheio de porcaria que não preciso nem entrar em mérito da questão, que você sabe qual é o pensamento. Você sabe por quê? Porque lá eles querem ensinar os nossos filhos a fazer sexo quando criança e optar pelo tipo de sexo que eles querem que eles façam. Aonde a maconha é liberada, aonde a bebida é liberada, aonde todo tipo de pornografia é liberado, porque a própria cartilha do MEC tem pornografia. Você vai dizer assim, pastor, mas por que você está falando isso? Porque se você ensinar a palavra de Deus para o teu filho na tua casa, quando ele chegar na faculdade, é assim que eu trato os meus. Eles podem ouvir o que eles quiserem, que eles farão a opção da palavra de Deus. Você tem filho? Ensine a palavra de Deus. Você tem neto? Ensine a palavra de Deus. Você tem sobrinho? Ensine a palavra de Deus. Pastor, eu não tenho filho, neto, eu não tenho nada. Adote uma criança e ensine a palavra de Deus. Na segunda-feira tem eu não sei bem, alguém de repente pode me ajudar, eu não sei se é segunda ou terça, eu acho que foi ontem que eu vi isso, uma porção de crianças fazendo jiu-jitsu na quadra da igreja. E eu cheguei aqui no pátio, ali atrás, e um dos responsáveis falou assim, pastor, olha quantas crianças a igreja está abençoando. Falei, que legal, mas o senhor tem que trazer domingo, porque ali cuida do corpo, aqui ele cuida da alma. Terça e quinta, né? Obrigado. Todos nós temos necessidade de cuidar do corpo, mas a palavra de Deus, no teu coração, você está cuidando da tua alma. E todas as outras coisas me são o quê? Acrescentada. É muito bom entender que o profeta falou para quem? Para Jeremias. Volta, por favor, Jeremias 18, versículo 1. Ele falou para mim, cuida da palavra, Carlos. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só para a palavra. Não fica com medo do que vai acontecer com você. Porque está tudo previsto aonde? Olha lá, da parte do Senhor. E se é da parte do Senhor, é bom. Pior se fosse da parte do capeta. Alguém gostaria de ter parte com o capeta? Com o diabo? Com Lúcifer? Com Satanás?
Um Beuzebu? Com o Exu não sei das contas? Alguém quer parte com isso? Igreja, responda. Não! Eu não quero. Jeremias deveria ter sentido esse momento. Eu não quero isso, Senhor. Por quê? Porque Jeremias era um profeta que chorava muito. Inclusive ele era conhecido como o profeta chorão. Mas ele chorava não era por causa da dor dele, não. É porque ele sabia que Deus ia fazer o que tinha dito que ia fazer. Sabe o que o povo ia passar? Fome, praga. Ia morrer no deserto. Ficar escravo pelaquela geração inteira. Tudo aquilo que Deus falou que ia fazer, Deus iria fazer. Porque o povo escolheu ficar do outro lado. Quando o povo escolhe ficar do outro lado, essas coisas que nós mencionamos aqui, elas já estão desenhadas na Bíblia. Quantas pragas tiveram o povo egípcio no período em que Deus queria libertar o povo de Israel? Quantas pragas? Elas estão aí. Sul da Califórnia agora tem um besourinho em que acende uma lâmpada. Tem um nome lá, tipo uma joaninha, que come toda a lavoura. O prefeito lá mandou determinar que todo mundo daquela cidade devia matar aquela joaninha, para eles não perderem as lavouras. Aquilo é o quê? Uma praga. Mato Grosso, agora estou falando aqui da nossa realidade. Conheço um senador do Mato Grosso, pastor, aqui as fazendas estão todas tomadas com aquele, ele chama de praga do arroz. É um bichinho que acaba com o arroz. As pragas estão aí. Você chega a determinada época, em Maricá, a lagoa de Maricá, os peixes estão todos mortos. Fabiano Horta, que é o prefeito de Maricá, determinou que em determinados momentos haja uma hiperfiscalização pela Secretaria de Meio Ambiente e também pela Defesa Civil daquele município, para que eles não pesquem, não botem rede, não botem nada ali, para não atrapalhar a biodiversidade daquele lugar. Mas não adianta, sabe por quê? Porque é praga. A dengue é uma praga. Tem gente que o ano passado morreu tanto quanto os que morreram de Covid, com dengue. Biscoitinho desse tamanhozinho assim, ó, é praga, a praga está aí. Isso não, ninguém está... Olha só, ninguém está tirando a justiça. Nós estamos o quê? Vivendo a justiça. O que o mundo tem passado tem sido moído. Existem nações que não conseguem prosperar devido à quantidade de idolatria que tem dentro daquela nação. Os países africanos, quantos lá a gente chora, vê uma miséria enorme, mas são países 100% idólatras. Maior índice de trabalho análogo, trabalho escravo, é na China. Vai ler um pouquinho sobre isso, você vai entender. Os caras lá, o produto é barato, não vamos taxar, porque... Irmãos, eu não estou fazendo nenhum tipo de menção à economia, se eu concordo ou discordo. Mas preste atenção. Em todo país do mundo, quando tem possibilidade de produção e eu abro as portas para que outro produto entre, eu mato a produção interna. Isso é óbvio. Não precisa ser economista para entender isso, não. É uma praga. Você pega qualquer celular aí, não é iPhone não, qualquer um tem produto lá, made in o quê? China. Uma praga. Mas isso traz medo para mim? Não, não traz. Porque o meu coração está cheio da palavra. Isso é uma alerta. Isso é uma chamada de atenção. Olha aí, eu estou voltando. Para de pensar que eu não estou voltando. Já passaram-se 2023 anos, podem passar mais 2050. Mas, irmão, se passarem mais 4.000 anos e você morrer amanhã, Jesus voltou que dia para você? Amanhã. Você sabe o dia que você vai morrer? Então qual a diferença de eu saber se ele vai voltar hoje ou daqui a 2.000 anos? Eu tenho que estar pronto agora. Eu tenho que estar preparado hoje.
Eu tenho que ter consciência do que eu estou vivendo com Deus nesse instante. Pum, morri. Eu sei para onde eu vou. Por conta da parte do Senhor. Você tem parte com o Senhor? Você tem parte com quem, irmão? Com quem você divide a sua parte? Como Marta e Maria, qual é a melhor parte que disse Jesus para Marta? Maria escolheu a melhor parte. E quem era a melhor parte? Jesus. E o que Jesus estava fazendo ali naquela hora? Ensinando a palavra. Marta estava preocupada com as coisas, ansiosa com as coisas, assim como muitas vezes eu estou. Mas eu me esqueço da parte do Senhor, porque da parte do Senhor tudo é bom, tudo é perfeito, tudo é agradável. O plano de Deus é justo, é reto. Vai acontecer, eu querendo ou não. Alguém pode mudar os desígnios do Senhor? Não. Alguém pode enfrentá-lo? Não. E se Deus é por nós, complete. Eu preciso ter essa garantia. Isso é o que vem da parte do Senhor. Ficou resfriado, né? É da parte de quem? Do Senhor. Pegou câncer. Ninguém pega câncer, né? Desenvolve. É da parte de quem? Uma bala perdida na tua cabeça. É da parte de quem? Pastor, só troço ruim que você falou. Você sabe por quê? Porque bom, normalmente você esquece que é da parte do Senhor. Pastor, prova que isso é verdade. Tinham 10 leprosos. Jesus curou os 10. Foram até o templo pagar o que Levítico capítulo 16 mandava. Eles contribuíram com a oferta. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Foram lá, pagaram. Quantos que voltaram para dizer para Jesus? Jesus, obrigado. Quantos? Quantos? 1. É da parte do Senhor isso que eu estou falando para você, meu irmão. Esteja feliz porque você está aqui. É da parte do Senhor. Aproveite a palavra. É da parte do Senhor. Tome para você, não terceirize isso. Isso aí é para o João. Cadê o João? João, levanta a mão, João. Agora eu falei certo. É para o João. Você recebe, João? Tudo que está sendo dito aqui é para o João. É para a vitória do João. Lucas, é da parte do Senhor para o Lucas. Você recebe, Lucas? É para a vitória do Lucas. Porque é da parte de quem? Do Senhor. Irmão, aleluia. Se eu entender isso, se eu só entender isso, já é o suficiente, já é o bastante. Uma pessoa comprou um apartamento e no metade de pagar o apartamento a empresa faliu. Isso é um fato concreto. E ela me passou um histórico. Ela já repetiu esse histórico mais 5 vezes. E eu perguntei para ela, o que você quer? Eu quero que me indenize, porque eu gastei muito dinheiro e o banco não me entregou nem a casa e nem o dinheiro. E eu falei para ela, será que você não está pedindo a coisa errada? Ela, por quê? Eu perguntei, você tem casa? Ela falou, não. Então não pede o dinheiro, pede a casa. Pede a coisa certa. Sabe o que Tiago fala? Que a gente pode saber o que é da parte do Senhor e a gente tem o direito, é líquido e certo. Foi nos causado um dano, mas porque eu estou pedindo a coisa errada, eu levo mais tempo do que eu mereço para receber da parte do Senhor o que Deus tem para a minha vida. Meu irmão, pede a coisa certa, porque da parte do Senhor só vem coisa boa, meu irmão. Feche os seus olhos. Estou te dando a oportunidade de você falar com o Senhor. E pedir ao Senhor a coisa certa. Eu entendo que muitas vezes nós não sabemos pedir.
Mas a tua palavra diz que se nós pedirmos com fé, se nós pedirmos com entendimento, se nós pedirmos de todo o nosso coração, e se nós pedirmos em nome de Jesus, aleluia, o Senhor faria qualquer coisa por nós. Eu quero pedir para que você, se tem alguma coisa que você está esperando Deus fazer, que você está pedindo agora, se você quiser ficar de pé, eu quero orar com você. Fique de pé. Quantos de nós, eu também, Senhor, estou aqui te pedindo algo em especial. Quantos na tua casa, Senhor, estão dizendo, estamos na mão do oleiro, pedindo ao Senhor, que da parte do Senhor, o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas traga a nossa paz, a nossa alegria, o pão de cada dia, a roupa, o trabalho, a saúde, e acrescente todas as outras coisas que o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Agora eu lhe peço, porque lembro, Senhor Deus, de algumas pessoas que não estão aqui, e a tua palavra disse que nós podemos orar uns pelos outros. Eu te peço pelo Pedrinho. Abençoe, Senhor Deus, o Pedrinho. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a irmã Penha, a Penha Ladeira. Obrigado que eu estou vendo a irmã Tânia aqui, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, a irmã Glorinha, a irmã Carlinda, a irmã Marília. Abençoe, bondoso Deus, a irmã Elisete. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe o pastor Luiz Carlos, a sua mamãe. Te clamamos, bondoso Deus, por essas vidas. E sabemos que o Senhor pode fazer muito mais do que nós estamos te pedindo esta noite. Muito mais do que nós estamos pensando. E que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para todo sempre. Amém. Amém? Quantos confiam que Deus estava aqui e ouviu a sua oração? Então louve a Ele em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua presença, por tudo.